Fui baixar o rádio e vi o que estava acontecendo. E a discussão era João e Samantha, João de 5 anos, Samantha de 4 anos, discutindo, afinal de contas, qual era a cor deles. E Samantha dizia, João, eu acho que você é branco. E João dizia, eu acho que você é amarela, Samantha. E enquanto discutiam qual era a cor de cada um, Samantha perguntou, papai, que cor o senhor é? Eu disse, minha filha, eu não sei não, diga aí que cor eu tenho. Eu acho, papai, que o senhor é meio amarelo, que nem eu. E a mamãe, que cor ela tem? Acho que a mamãe é meio rosa. Eu acho maravilhoso como as crianças conseguem olhar com um olhar bem diferente do nosso. Desprovido de certos preconceitos que muitas vezes nos fazem fazer conclusões bem erradas sobre as coisas, inclusive sobre essas. E isso tem a ver com o conhecimento que elas têm, com os critérios que elas têm para falar sobre as coisas. Eles estavam ali discutindo sobre que cor era aquela, e o critério era aquilo que eles conhecem de cor, as cores, a paleta de cor que eles têm para descobrir, afinal de contas, que cor eles pertenciam e que cor os pais também tinham. Isso não são só as crianças que fazem. Todos nós fazemos julgamentos, juízos, analisamos as coisas mediante critérios. Critérios que nós mesmos desenvolvemos durante a nossa vida, critérios que nós organizamos no decorrer da nossa caminhada. E a pergunta, quando nós lemos o livro de Atos especialmente, que vem a todos nós é, afinal de contas, o que é uma igreja? Vocês devem ter ouvido falar dessa história que nós temos que voltar ao livro de Atos, porque a igreja primitiva, sim, é o padrão que nós devemos seguir. Claro, isso é muito verdade, mas precisamos observar o contexto, precisamos observar uma série de questões, uma série de instruções que estão ali no livro de Atos, mas que precisam, obviamente, ser contextualizadas mediante a nossa própria caminhada, a nossa própria vida, com o Espírito Santo nos iluminando. Mas tudo isso envolve, finalmente, essa pergunta, o que é uma igreja cristã? E se você, como eu, já andou por aí, já deve ter percebido que existem muitas respostas para isso. Alguns dizem assim, não, igreja cristã é aquelas igrejas bem tradicionais. Aquelas igrejas que mantêm a tradição, que se você mover um banco, você está passível, não só de disciplina, mas é capaz de cair um raio na sua cabeça. Outros vão dizer, não, igreja cristã é aquela que consegue se contextualizar ao máximo. Ela é tão contextualizada, que o pessoal quando está lá nem sabe que é uma igreja. Descobre talvez no meio do caminho, quando alguém, sem querer, cita uma Bíblia. Ou talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, não, igreja boa é aquela do fogo. É aquela que tem poder e que o pregador, no mínimo, tem que dar uns 3 ou 5 gritos durante o seu sermão. Isso é uma igreja de Cristo. Obviamente, na nossa tradição reformada, nós podemos dizer, não, uma igreja cristã é aquela que mantém as tradições da reforma, que mantém as doutrinas reformadas, mantém as doutrinas da graça. Isso sim é uma igreja que caminha segundo as Escrituras. Tudo isso são perguntas, tudo isso são respostas a essa pergunta, o que é a igreja? E se você nunca se perguntou nisso, agora você está sendo questionado a respeito disso. Afinal de contas, o que é uma igreja? Ou pior, que igreja nós, eu e você, desejamos ser? Afinal, vale a pena lembrar, a quadra nos ajuda. Essa quadra não é igreja, né, gente? A gente fala, eu vou para a igreja, mas o que a gente quer dizer, na verdade, é que eu vou me reunir com o povo santo de Deus, porque eles são a igreja. Então, nós podemos refletir de que igreja são pessoas. Se igrejas são pessoas, afinal de contas, que ajuntamento é esse? Ou como deve ser esse ajuntamento? Ou que características esses ajuntamentos devem ter para, de fato, ser uma igreja que agrada a Deus? Será que é possível, talvez, nós conciliarmos um pouco de tradição, um pouco de contemporâneo e, assim, agradarmos o Senhor? O livro de Atos é um livro que responde essas questões. Claro, eu estou tratando apenas do primeiro capítulo, mas aqui nós já podemos vislumbrar bastante coisa. O livro de Atos, vocês sabem, é o segundo volume da obra de Lucas. Lucas escreve o Evangelho, nós que chamamos de o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos. É um único livro, para, inclusive, uma única pessoa, Teófilo. Esse que nós não sabemos exatamente quem era, mas que talvez fosse uma pessoa de alta cultura, talvez alguém que tivesse, inclusive, uma posição importante dentro do império, considerando o título, que é o excelentíssimo Teófilo, que o próprio evangelista Lucas utiliza. Certamente, pelo nome, é um gentil convertido, portanto, não é alguém judeu, de raízes judaicas. E a intenção de Lucas é mostrar para esse irmão como é que as coisas aconteceram, desde João Batista, e até revelando como foi que o próprio nascimento de João Batista se deu, até quando
a igreja, já depois da ascensão de Jesus Cristo, continuou a fazer a obra de Deus pela operação do Espírito Santo, pela capacitação do Espírito Santo. E esse é o grande fio condutor do livro Evangelho de Lucas e livro de Atos. O Espírito Santo. Foi ele quem capacitou João Batista a pregar, foi ele que capacitou Jesus Cristo a fazer o que fez, e é ele que continua a capacitar a igreja, desde Pentecostes, para testemunhar o nome de Jesus Cristo. De modo que o evangelista Lucas deseja apresentar a Teófilo, com precisão histórica, o livro da Bíblia, especialmente o Novo Testamento, com maior cuidado histórico, a respeito das coisas que aconteceram cronologicamente e tudo mais, como você pode observar, inclusive no início do capítulo. Ele também, obviamente, não tem só uma questão histórica. Isso é importante, porque o livro de Atos não é apenas para nos instruir sobre a história da igreja primitiva, mas antes para nos dizer a teologia, os princípios que regem a vida cristã, que regem a igreja de Cristo, com essa relação com a obra redentora de Cristo, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, com esse evangelho e com o livro de Atos, Teófilo estaria capacitado a apresentar uma boa defesa, a apresentar uma boa explicação do que realmente são os cristãos. Esse período, um período já de perseguição, inicialmente judaica, depois romana, era necessário que se de fato conhecesse o que são esses tais cristãos, quem são esses cristãos que se dizem adoradores de uma pessoa que morreu e ressuscitou, e que dizem que um e o outro são irmãos, eles se casam entre irmãos, eles são, pessoas que fazem casamentos entre familiares, eles são pessoas canibais, porque eles dizem comer de Cristo. Que história é essa? Então era necessário que houvesse uma explicação por parte dos evangelistas, por parte daquele que se dedicou, em especial, aquele que foi levado pelo Espírito Santo a escrever, como o evangelista Lucas, e a graça de Deus nos permite observar isso aqui. O capítulo 1, meus irmãos, nos trata dessa promessa do Espírito Santo. E já de pronto nós podemos ter a certeza da característica fundamental da igreja cristã. E eu sei, o termo é estranho, mas eu acho que ele explica bem o que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja empoderada. É a igreja empoderada, ainda que numa cultura distinta, mas através de um mesmo poder, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. De modo que nós podemos ter a convicção, deixando de lado as questões ideológicas desse termo empoderamento, observar que quem nos empodera é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E é isso que vamos encontrar desde o versículo 1 até o versículo 26, mais especificamente aqui o versículo 11, quando nos fala do Jesus ressurreto. Lucas, como nós vimos bem, explica desde o começo, aqui nos versículos primeiros, aqui, até o versículo 3, nos fala um pouco desse resumo do que ele fez no Evangelho. Olha, eu já expliquei para você, Teófilo, você lembra, que aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez. Agora é necessário que eu explique para você um pouco mais do que aconteceu após Jesus Cristo ter ascendido aos céus, após ele ter vindo e depois ido até os céus. E o que observamos é a ênfase de que tudo isso, observe o versículo 2. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso por intermédio do Espírito Santo. Tudo isso ocorre pelo poder do Espírito Santo. E essa ênfase é dada constantemente, em que Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, é ressuscitado pelo poder do Espírito e continua, portanto, a ensinar a igreja através desse poder, e faz isso até hoje através do Espírito Santo. De modo que Lucas diz, olha, esse Jesus, ele está ressuscitado. Essa ressurreição ela é fundamental para a nossa vida, porque o que nós cremos é alguma coisa que é real, que aconteceu de fato. Nós não acreditamos na morte e ressurreição de uma ficção. O que está sendo dito aqui não é alguma coisa parecida com a Saci Pererê ou o Curupira. O que está acontecendo aqui é que Jesus ressuscitou. E se você não está acostumado a ver pessoas ressuscitando, saiba que isso é
fundamental para a nossa fé cristã. Isso é essencial para aquilo que cremos. Porque se Jesus não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa fé. É claro, porque se ele não ressuscitou, ele também não subiu aos céus. E se ele não subiu aos céus, ele também não enviou o Espírito Santo. E se ele não enviou o Espírito Santo, o que eu falei para as crianças agora, que Deus capacita elas para falar de Jesus, mesmo elas sendo crianças, é mentira. Como também é mentira tudo que eu vou falar a partir de agora. Mas não é mentira. É verdade. Porque ele está à direita de Deus Pai, onde ele intercede por nós e continua a capacitar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. De modo que nós podemos ter a visão daquilo que o próprio Jesus anunciou, prometeu, a partir do versículo 6. Ele anuncia. E esse anúncio de ser, versículo 5, melhor dizendo, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus está anunciando as verdades daquilo que há de acontecer. Ele é o mesmo Jesus que comera com eles, que bebera com eles, mas agora ele está dizendo, há algo de novo que vai acontecer com vocês. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não vou me deter muito na doutrina do batismo com o Espírito Santo, mas por causa dessa doutrina ser extremamente mal compreendida em nossos dias, exatamente por causa da teologia pentecostal no século XX, que trouxe a ideia de que há algumas pessoas que são batizadas e outras não. Essa visão está equivocada, nós já podemos saber por quê. Porque se é o batismo com o Espírito Santo que nos capacita a anunciar, se é o batismo com o Espírito Santo que nos capacita a testemunhar de Jesus Cristo, e se todos nós, como igreja, somos chamados a ser testemunhas, é fundamental que todos nós sejamos batizados. De modo que todos aqueles que convertidos pela obra soberana do Espírito Santo são também batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu desde Pentecostes e continua a acontecer hoje. E certamente, meu irmão e minha irmã, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você ama a Jesus, se Deus é o seu Deus, você é batizado com o Espírito Santo e Deus tem capacitado você para testemunhar a sua palavra. De modo que nós podemos ter a certeza e a convicção de que esse revestimento de poder já cumprido, nos dá poder para testemunhar. E é exatamente isso que ele promete nos versículos 6, 7 e 8. Os discípulos estavam meio confusos sobre esse batismo com o Espírito Santo. E eles dizem, mas será que é isso que vai acontecer quando restaures o reino a Israel? Será que é isso? Se isso tem a ver com os finais dos tempos, quando o Senhor há de restaurar completamente o reino de Israel? Não. Ele diz, calma, é o início. É o começo dessa história. Certamente isso tem a ver, mas não é apenas isso. Tem muito mais para acontecer. Ele diz, antes disso é necessário que desça sobre vós poder do Espírito Santo. E há uma finalidade. É poder para ser testemunha. É poder para testemunhar, é poder para anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Os que estiveram comigo hoje de manhã puderam observar um pouco disso, um pouco dessa promessa que Jesus Cristo dá e esse mandamento que Ele nos dá para que nós sejamos pessoas que estão fazendo pessoas a serem discípulos. Nós somos chamados a fazer discípulos. E nós vimos, foi o finalzinho do nosso estudo, nossa palestra, que tudo isso se dá pela autoridade do próprio Jesus Cristo, porque Ele tem os céus e a terra, porque Ele é o Rei do Universo. E a mesma coisa acontece aqui. Esse poder que nos é dado, que é revestido, não é nosso. É poder dEle. É poder do Santo Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que nos envia a testemunhar, que nos capacita, de modo que isso se dá não só, como ele diz, em Jerusalém, mas também em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é por isso que em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, as pessoas começam a falar em línguas estrangeiras, porque isso estava dizendo que essa mensagem há de ser anunciada até os confins da terra, onde há pessoas que não conhecem a nossa língua, há pessoas que não sabem do que estamos dizendo, mas que nós vamos aprender sobrenaturalmente essa língua para poder anunciar o Evangelho. É por isso que o Espírito Santo capacita esses irmãos para falar do Evangelho, até mesmo
em línguas estrangeiras. Isso também era um sinal de juízo para Israel, um sinal para que Israel soubesse que mesmo em língua estrangeira eles não creram. Cumprimento de Isaías, mas isso é uma outra história. O que nós podemos observar aqui, portanto, é que a igreja está e é empoderada pelo poder do Espírito Santo, por esse Cristo ressurreto que envia o Espírito Santo para capacitar a igreja, para testemunhar, para anunciar. E ela faz isso até que ele venha, até que ele volte. De modo que se ele não voltou ainda, nós somos chamados ainda hoje para fazer isso. E se nós somos chamados ainda hoje para fazer isso, nós também somos capacitados. Meu irmão, você é um santo de Deus empoderado. Minha irmã, você é empoderada do Senhor Jesus Cristo. Mas não para anunciar ideologias escusas e contra a palavra de Deus, mas para anunciar a Jesus Cristo até os confins da terra. Glória a Deus por isso. Mas os irmãos que estavam ali reunidos, eles não estavam apenas sendo empoderados pela obra do Espírito Santo, mas enquanto empoderados pela obra do Espírito Santo, eles faziam isso tudo em oração. Versículo 12 a 14 nos diz que os discípulos estavam reunidos. Nós vimos aqui, eles citam o nome dos discípulos, e esses irmãos estavam em oração, juntamente com as mulheres, até mesmo com os familiares de Jesus Cristo, e eles estavam perseverando unânimes em oração. A ênfase que Lucas está nos dando aqui é que esses irmãos tinham um sentimento de comunhão, e os seus corações estavam unidos no desejo de que precisavam ter uma vida de oração. Eles estavam certos de que, mesmo com as promessas do próprio Senhor Jesus Cristo, ele agora que está aos céus, e do mesmo jeito que foi e voltará, era necessário e fundamental que eles continuassem a falar com Jesus. Era necessário e fundamental que eles continuassem a falar com Deus por meio da oração. A oração, portanto, eu sei que a gente costuma dizer isso por aí, a oração, queridos, ela não tem poder. Oração não tem poder. Quem tem poder é o Deus a quem nós oramos. Então, de modo que esses irmãos poderiam estar convictos de que dependiam de Deus, dependiam do Senhor, e continuariam a fazer isso. Você vai observar, se você fizer a leitura do livro de Atos todo, você vai ver que eles continuavam orando, mesmo depois do Espírito Santo ter descido, deles terem feito coisas tão maravilhosas. Veja bem, o apóstolo Pedro curava pessoas com sua sombra. Eu não sei se aconteceu com você alguma vez na sua vida, comigo nunca. Ele curava pessoas com a sombra. O apóstolo Paulo com lenço. E esses homens continuavam orando. Olha, se eles que tinham tanto poder continuavam orando na dependência do Senhor, lembrando que eles eram dependentes, limitados ao Deus soberano, nós, que não fazemos nada disso, precisamos ter uma vida de oração. Precisamos estar comprometidos em orar, em falar com Deus, em mostrar que tudo que fazemos mediante a vontade de Deus, rogando que Ele nos encaminhe, rogando que Ele nos instrua, nos dê sabedoria, porque sem Ele nada poderemos fazer. Sem Ele, absolutamente nada temos condições de pensar, de viver. É dele e para ele todas as coisas, de modo que precisamos ter uma vida de oração, de dependência no Senhor, na confiança de não só que Ele nos ouve, mas também que ao nos ouvir, Ele faz muito mais do que aquilo que pensamos, daquilo que oramos, porque nós nem sabemos orar como convém, não é mesmo? Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim nós podemos ter a convicção de que Ele ouve a oração do seu povo. Que privilégio, meus irmãos. Nós não podemos negligenciar esse privilégio tão grande. Só quem pode orar são os crentes. Só quem ama Jesus pode orar. Porque quem não ama Jesus, a oração simplesmente não pode ser ouvida. Porque se a oração é por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, como é que isso vai acontecer? Não, é um privilégio nosso. Nós não podemos negligenciar uma vida de oração comprometida em falar com Deus e mostrar o quanto somos dependentes dEle. Finalmente, queridos, o versículo 15 ao 26 nos conta uma história curiosa. Uma história que mostra a substituição do apóstolo Judas, que traiu Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver, e nós vamos observar isso de maneira
mais clara no final, que a igreja ela é empoderada pelo Espírito Santo, pela obra do Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto que envia o seu Santo Espírito. Ela continua a ser empoderada por uma vida de oração e ela continua a ser empoderada também pelo seu amor e pela sua vida com a palavra de Deus, com o seu relacionamento com a palavra de Deus. Nós encontramos aqui uma situação curiosa. Pedro se levanta e vamos ver isso no livro de Atos várias vezes. Pedro é aquele que se destaca dentro do colégio apostólico. Depois, da segunda metade para frente, vai ser o apóstolo Paulo, mas inicialmente Pedro, aquele covarde que negou a Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Ele agora, ousadamente, começa a dirigir, a liderar esse grupo de apóstolos. E ele diz, olha, o que a Bíblia nos diz é que tudo que aconteceu com Judas é cumprimento da palavra. Era necessário que isso acontecesse de fato. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito isso. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia anunciado que tudo que haveria de acontecer já fora anteriormente prometido, profetizado, decretado por Deus. Mas agora era necessário que eles trouxessem mais alguém para esse colégio apostólico, do número de 12. Os irmãos devem lembrar que 12 é um número importante dentro da história bíblica. Eram também 12 as tribos de Israel. E essas tribos de Israel, elas resumem o povo de Israel. De modo que quando Jesus Cristo juntou 12 homens para um novo Israel, ele estava dizendo que aqui é uma continuidade, há um continuar do povo de Deus. E assim, eles poderiam ter a convicção de que era necessário que mais um complementasse o número de 12. Curiosamente, essa é a última vez que nós vamos ouvir falar de boa parte dos apóstolos que aqui foram citados. Curiosamente, também, após a morte do apóstolo seguinte, Tiago, se não me engano, não há mais substituição por parte dos apóstolos. Por quê? Porque o próprio colégio apostólico entendeu que estava terminando a obra daqueles que estavam fundamentando, passando a primeira camada da igreja. E assim, com o final do colégio apostólico, encerrava-se também o ofício apostólico e o dom apostólico. É por isso, queridos, que não existem mais apóstolos. Os apóstolos que dizem aí estão mais para apóstolos do que para apóstolos. Mas, ainda que se digam apóstolos, não têm essa autoridade que foi dada a eles de maneira especial. E assim, nós podemos observar que esses líderes da igreja estavam ali com poder, com autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo para continuar o trabalho de pastoreio e instrução da igreja. Era necessário que eles que houvesse substituição e eles começaram então a ver quem seria esse que seria o substituto. O curioso é que alguns critérios foram colocados. Era necessário que seja alguém que estivesse caminhando com eles desde a época de João Batista e que agora, na ascensão, continuasse com eles. Alguém que estivesse perseverando na caminhada com Cristo. E 2 nomes surgiram. Era José, chamado Barsabás, e Matias. 2 nomes se apresentaram que tinham essas características, que tinham diante dos olhos dos apóstolos as características para serem alguém que poderia substituir Judas. Mas aí eles precisavam da mão divina. Eles precisavam da instrução divina. E nesse período de mudança das alianças, do pacto, nesse período de transição da história da igreja, nós vamos observar que eles fazem isso por meio de sortes. Não dá para saber exatamente o que significa. Não dá para saber exatamente o que sorte foi essa que foi lançada. Talvez, referindo-se aqui ao método antigo do Antigo Testamento, de Urim e Tumim, onde os sacerdotes lançavam umas pedras, alguma coisa nesse sentido, e de alguma maneira essa combinação trazia a resposta para aquilo que era perguntado pelos sacerdotes. Talvez fosse isso que aconteceu. Nós não sabemos, Lucas não nos detalha, e é bom que ele não detalhe. Porque o que está aqui acontecendo não vai acontecer mais. O que está acontecendo aqui, a partir do momento que nós já temos a palavra de Deus
revelada e escriturada para nós, não é mais necessário que nós lancemos sorte para saber qual é a vontade de Deus. Você não precisa, acordar bem cedo e dizer assim, Senhor, o que queres de mim? Aí você joga um dado, aí de acordo com um número você vai saber o que Deus quer da sua vida. Não, meu amigo. Você só precisa ler a Bíblia. Deus já revelou a sua vontade. Deus já revelou a sua palavra. Basta que nós a conheçamos por meio da leitura, por meio do conhecimento das Sagradas Escrituras. É claro também que Deus ele faz isso por meio da sua santa palavra, da sua santa história, da história que Ele está revelando aos nossos olhos. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. O que eu sei é que Deus vai fazer a sua soberana vontade. E eu posso confiar nisso. Eu posso descansar na soberana vontade de Deus. Eu posso estar convicto de que o que quer que aconteça comigo amanhã, na semana que vem, será da santa, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa convicção que podemos ter, temos porque a própria Escritura nos revela. Temos porque o próprio Deus nos instrui. E nós observamos, portanto, que Matias foi escolhido. Matias foi aquele que a sorte recaiu e, portanto, ele foi esse discípulo, esse apóstolo que fechou o colégio apostólico e, posteriormente, o apóstolo Paulo, como um fora do tempo, como ele mesmo diz, iniciou ali o 13º apóstolo, alguém que cumpria também os chamados de Deus, especialmente na pregação do Evangelho aos gentios. Queridos irmãos, a palavra de Deus é viva e ela aplica-se a nós hoje também. O que tudo isso pode nos auxiliar hoje? Em que tudo isso nós podemos aprender da palavra de Deus? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos lembrar que há critérios sim, princípios sim, que nos dizem o que é de fato uma igreja. O que é de fato, o que está no DNA da igreja de Jesus Cristo. E nesse primeiro capítulo, nós já sabemos que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo para testemunhar. O sinal da presença do Espírito Santo na vida da igreja não é efeitos pirotécnicos, não é uma movimentação extraordinária, cadeiras voando, pessoas caindo. Não é isso, não. São pessoas amando a Jesus e anunciando o Cristo ressurreto aonde quer que estejam. É para testemunhar que eles foram chamados. De modo que aqueles que são cheios do Espírito Santo são cheios para pregar o Evangelho, para capacitar-se para anunciar a Jesus Cristo. E assim, nós podemos estar convictos de que a igreja de Cristo é aquela que evangeliza, é aquela que é missionária, é aquela que anuncia as verdades de Deus. Ela também é a igreja que está perseverante em oração. Veja que não está comprometida com oração. Pessoas que não estão comprometidas com oração e que dizem amar Jesus Cristo têm um problema de incoerência muito grande. Porque como é que você vai amar alguém que você não conversa com ela? Como é que você vai amar alguém que você não sente saudade de falar com essa pessoa? Meu irmão e minha irmã, se você não tem tido tempo disponível para orar com sua família, para ler a Bíblia, ouvindo a voz do Senhor e poder falar com Ele, expressando aquilo que está no seu coração, você precisa se lembrar disso hoje. Porque nós não podemos viver uma vida cristã, nós podemos ser igreja se nós não temos uma vida comprometida em comunhão com o Senhor através da oração. Nós também somos chamados a estar comprometidos com a palavra do Senhor, com a instrução do Senhor, com aquilo que Ele nos deu de maneira tão maravilhosa na sua santa palavra. De modo que não pode haver um crente que não ame a Bíblia. Não pode haver um crente que não ame andar com as Escrituras. Eu sei, você pode andar com o seu aplicativo, não tem problema. Mas contanto que você esteja com a Bíblia
para que você possa ler, para que você possa ouvir, você possa meditar, você possa aprender. E não é só uma leitura superficial das Escrituras. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Na verdade, nós precisamos aprender a ler. Tem um livro que eu li há pouco tempo por causa do mestrado, que chama-se... como é o livro? Aprendendo a ler? Como ler livros. É um livro que o título é Como Ler Livros. Então você lê o livro para aprender a ler livros. E é importante realmente sabermos como ler. Porque geralmente nós achamos mais ou menos o seguinte: eu faço uma leitura superficial, pronto, aprendi tudo que estava no texto. Isso não é verdade. Para que nós consigamos de fato meditar, compreender o que o texto está nos informando, é muito importante que nós saibamos não só ler o texto, mas saibamos buscar recursos que nos auxiliem a compreender certas questões de contexto, certas questões de nomes de pessoas que se apresentam, de histórias que se apresentam. Por isso, tenha sempre em mãos um bom comentário bíblico, uma Bíblia de estudo boa. Você pode fazer isso e aprofundar o seu conhecimento. Isso não vai tirar o trabalho dos pastores não, viu, gente? Nosso trabalho envolve mais do que isso. Mas vai fazer com que você aprenda mais e tenha critérios maiores para compreender a palavra de Deus, para compreender aquilo que Ele nos ensina. É preciso que nós sejamos dependentes da palavra do Senhor. Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, meus irmãos amados, enquanto dependentes da palavra do Senhor, os irmãos podem estar convictos de que a igreja que vocês devem ser, que vocês devem desejar ser, deve ser aquela comprometida com Deus, comprometida com o Senhor. E o futuro da igreja de Casa Caiada está nas mãos de Deus. Como eu disse hoje de manhã, há 100% de chance da vontade de Deus prevalecer. E, portanto, os irmãos podem estar descansados, podem estar em paz, porque o mesmo Senhor que capacitou esses irmãos, o mesmo Cristo ressurreto, continua a agir na igreja hoje, continua a trabalhar na igreja hoje e continuará a usar vocês para a sua glória. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, que privilégio o Senhor nos concede de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, nos ensinando a respeito de coisas tão maravilhosas quanto o Teu poder em nós. Concede-nos, Deus, pela misericórdia da Tua graça, que realmente sejamos empoderados pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, capacitados para anunciar a Tua verdade, anunciar, Senhor, o Teu santo Evangelho. E Deus, nesse tempo que a igreja de Casa Caiada está orando, Senhor, por aquele que será o seu pastor titular, o seu pastor efetivo, Senhor, que a Tua santa vontade e a confiança na Tua santa vontade acalme os corações dos irmãos dessa noite. Que estejam todos eles convictos de que o Senhor, na Sua vontade perfeita, agradável, boa, plena, completa, há de fazer desta igreja o que tem feito no passado e continuará a fazer para a Tua glória, ó Pai. Usando esses irmãos, Senhor, para anunciar as Tuas boas novas aqui e lá, onde quer que o Senhor nos enviar. Tudo isso, Senhor, mediante a graça de Jesus Cristo, mediante o Cristo ressurreto, que ascendeu aos céus. Esse Evangelho santo e soberano, o qual nós vivemos, o qual nós temos vida para a Tua glória. Oramos isso em nome dEle, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.